O horizonte parecia não ter fim. A vastidão do oeste se estendia em todas as direções, um mar de pradarias queimadas pelo sol. O vento quente soprava, arrastando areia fina que se prendia às cercas quebradas do rancho, rangendo como ossos velhos sob a pressão do tempo. O céu, de um azul esmecido, pesava sobre a terra, e as aves de rapina giravam lentamente, à espera de que a vida cedesse ao calor implacável. Ethan Carter conhecia bem aquele cenário. Era o pano de fundo da sua existência, tão constante quanto a poeira que impregnava suas roupas e a solidão que morava no fundo de seu peito. Veterano da Guerra Civil, tinha cicatrizes que não apareciam à vista, mas queimavam por dentro. Já não era jovem, embora ainda tivesse força nos braços e firmeza no olhar. O rancho que possuía era modesto, um punhado de cabeças de gado, um celeiro gasto pelo tempo e uma casa simples de madeira. Não era muito, mas era tudo o que tinha. Naquela manhã, como tantas outras, Ethan montou seu cavalo para verificar o rebanho. Os bois estavam dispersos, alguns magros, outros inquietos pela falta de pasto fresco. A seca castigava a região, e o trabalho parecia sempre maior do que um homem só podia aguentar. Ele desceu próximo a um riacho quase seco, apenas um filete de água correndo entre pedras cobertas de musgo ressecado. Foi então que algo chamou sua atenção. No meio da sombra frágil de um salgueiro torto, havia um vulto pequeno. Ethan apertou os olhos, acreditando que fosse um animal morto. Mas, ao se aproximar, percebeu que não era. Era uma criança. O choque o fez parar de súbito. Um menino nativo, de não mais que 8 ou 9 anos, jazia estirado na terra dura. O corpo era magro demais, ossudo, marcado por arranhões e hematomas. A pele, bronzeada pelo sol, estava coberta de poeira, e os lábios rachados tremiam num sopro de vida quase extinto. Ethan desmontou lentamente, com a mão instintivamente pousada no coldre do revólver. Seus olhos percorriam a pradaria ao redor, esperando ver guerreiros apaches escondidos, prontos para emboscá-lo. Mas havia apenas silêncio e vento. Ajoelhou-se ao lado do garoto. O menino abriu os olhos por um instante, olhos negros e profundos, cheios de dor e medo. Tentou dizer algo, mas apenas um gemido rouco escapou. Ethan sentiu o peso da decisão se abater sobre si. Ajudar aquela criança significava arriscar a própria vida. Se a tribo soubesse que um cowboy tinha colocado as mãos em um dos seus, poderia ser interpretado como sequestro, afronta ou pior. Mas virar as costas significava condenar o menino à morte, e Ethan não era um homem capaz de assistir aquilo sem reagir. Ele ficou parado, o sol queimando sua nuca, o coração batendo forte. A lembrança veio como um soco. Anos antes, durante a guerra, ele havia encontrado uma vila destruída, corpos de civis espalhados, crianças entre eles. A imagem o perseguia desde então, lembrando-o do quanto a vida é frágil e injusta. Maldito seja, Carter, murmurou para si mesmo, passando a mão pelo rosto. Com um suspiro pesado, tomou sua decisão. Com cuidado, ergueu o menino nos braços. O corpo era leve demais, como se fosse feito apenas de ossos e ar. Ethan o colocou sobre o cavalo e, segurando-o firme, voltou para o rancho. O caminho pareceu mais longo do que nunca, cada passo do animal ressoando como um aviso de que estava se metendo em algo que poderia custar caro. No celeiro, improvisou um leito com feno limpo. Pegou uma velha caneca de lata, encheu-a com água fresca do poço e molhou os lábios do garoto. Depois, trouxe um pedaço de pão endurecido e um pouco de carne seca, que desfez em fibras pequenas para que pudesse engolir. O menino bebeu e comeu devagar, com olhos atentos, como um animal acuado. Ethan não sabia falar a língua da criança, mas isso não importava. Usou tiras de pano limpo para envolver os cortes, aplicou ervas simples que guardava para o gado, e por fim cobriu o pequeno com uma manta grossa. O cowboy se afastou, apoiando-se na parede de madeira. Respirava fundo, como se tivesse acabado de lutar uma batalha. Sabia que tinha cruzado uma linha invisível. Não era apenas uma boa ação, era uma escolha que poderia trazer consequências graves. Lá fora, o sol mergulhava no horizonte, tingindo o céu de vermelho sangue. Ethan acendeu uma lamparina e ficou sentado ao lado do menino, ouvindo sua respiração irregular se transformar em um sono pesado. O silêncio do rancho parecia absoluto, mas não por muito tempo. Quando a noite caiu, o vento mudou. Veio carregado de um som distante, profundo, que arrepiou a pele de Ethan. Eram tambores. Baixos, rítmicos, ecoando no horizonte como o passo de cavalos invisíveis.
Ele levantou-se devagar, apagou a lamparina e foi até a porta do celeiro. No escuro da noite, olhou para o vasto campo além de suas terras. Não viu nada ainda, apenas estrelas espalhadas no céu. Mas sabia, com uma certeza que gelava sua espinha, que não estava sozinho. Os apaches viriam. E ele teria que enfrentar as consequências de sua escolha. A noite foi longa para Ethan Carter. O som distante dos tambores havia cessado, mas o silêncio que tomou conta das planícies não trouxe paz. Dentro do celeiro, a lamparina lançava uma luz fraca, tremeluzindo sobre as paredes de madeira cheias de marcas do tempo. O menino dormia sobre o feno, enrolado na manta, respirando de forma irregular, mas viva. Ethan se manteve sentado em uma velha cadeira, o rifle apoiado contra a parede, os olhos atentos ao menor ruído. O vento gemia pelas frestas do celeiro, carregando consigo o cheiro seco da noite. Cada estalo do madeirame parecia anunciar perigo. De tempos em tempos, o menino despertava. Sussurrava palavras em sua língua, rápidas e entrecortadas, que Ethan não compreendia. O cowboy apenas lhe oferecia água, tentando acalmá-lo com um gesto simples, o mesmo que faria com um bezerro ferido. Por fim, depois da terceira vez que o garoto murmurou algo entre sonhos, Ethan arriscou perguntar: "Qual é o seu nome, pequeno?" O menino piscou, confuso, antes de levar a mão ao peito e pronunciar uma única palavra, quase num sopro. "Shaiton." Ethan assentiu devagar. Shaiton, então. Não sabia o que aquilo significava, mas pelo menos agora tinha como chamá-lo. Enquanto o garoto dormia novamente, Ethan sentiu o passado o assaltar com força. O rosto magro e machucado de Shaiton trouxe à tona lembranças que ele lutava para manter enterradas. Anos antes, sua vida era diferente. Ele tivera uma esposa, Mary, e uma filha pequena, Anna. O rancho era menor ainda, mas estava cheio de risadas, cheiros de pão fresco e promessas de dias melhores. Tudo isso acabou em uma tarde de outono, quando um grupo de guerreiros atacou a região. Ethan lembrava do fogo subindo pela varanda, dos gritos cortando o ar, e da visão horrível de sua família sendo arrancada de seus braços pela violência que ele não conseguiu deter. Quando os vizinhos chegaram, nada restava além de cinzas. Desde aquele dia, ele carregava em si uma ferida que não fechava. Alimentava ressentimento contra todos os povos nativos, sem distinção. Para ele, eram todos parte da mesma fúria que destruíra sua vida. E ainda assim, agora, havia ali uma criança. Um menino faminto, indefeso, que poderia muito bem ser da mesma tribo responsável por sua tragédia. Ethan sentia-se dividido entre o ódio que ainda queimava em seu coração e a estranha compaixão que nascerá ao ver a fragilidade de Shaiton. O cowboy apertou os punhos, murmurando para si mesmo: "Você é só uma criança. Não tem culpa das guerras dos homens." As horas seguintes foram preenchidas por pequenos gestos. Ethan aqueceu o leite em uma panela amassada e o ofereceu em goles lentos. Limpou novamente as feridas do menino, que, apesar da fraqueza, tentava manter o olhar firme, desconfiado, como um filhote selvagem. Por mais que houvesse barreiras entre eles, em língua, cultura, dor do passado, Ethan começou a enxergar algo familiar nos olhos de Shaiton, a mesma necessidade de sobreviver que ele próprio carregava desde que perderá tudo. "Você vai ficar bem, garoto." Disse em voz baixa, sem saber se Shaiton entendia. "Pelo menos enquanto eu tiver forças para manter você vivo." Naquele momento, Ethan percebeu que havia cruzado um limite invisível dentro de si. O ressentimento que carregava não se dissolveu, mas foi desafiado por uma verdade simples: no fim das contas, diante da fome e da morte, todos eram apenas seres humanos tentando resistir. Quando a madrugada cedeu lugar ao primeiro clarão do sol, Ethan abriu a porta do celeiro para buscar mais água no poço. O ar estava frio e úmido, carregado do cheiro da terra desperta. Foi então que ele os viu. Na colina em frente ao rancho, alinhados como sombras vivas contra a luz dourada da manhã, estavam mais de 200 guerreiros apaches. Montados em cavalos robustos, imóveis, fitavam o rancho em completo silêncio. As lanças e rifles refletiam os primeiros raios do sol, criando um brilho ameaçador. O coração de Ethan disparou. Por um instante, sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. Cercado. Era a única palavra que ecoava em sua mente. Ele caminhou devagar para fora do celeiro, mantendo as mãos visíveis, o olhar fixo na fileira interminável de cavaleiros. O silêncio era tão profundo que podia ouvir o próprio sangue pulsando nos ouvidos.
Então, um deles avançou. O chefe. Era um homem alto, de porte imponente, montado em um cavalo negro. Usava um cocar simples, sem ornamentos exagerados, mas seus olhos traziam a autoridade de quem carregava o peso de muitas vidas. O chefe desmontou com calma, cada movimento calculado, e caminhou em direção a Ita, que permaneceu firme no mesmo lugar. Os dois homens se encararam, a distância entre eles carregada de tensão. O chefe falou em sua língua, a voz grave e firme. Outro guerreiro, que parecia entender um pouco do inglês dos brancos, traduziu com um sotaque pesado. Ele pergunta, por que um cowboy ajudou o filho de seus inimigos? Ethan sentiu o mundo girar por um instante. Filho. Então, Shaiton não era apenas um garoto perdido, mas parte vital da tribo. Engoliu em seco, escolhendo cada palavra como se fosse uma arma carregada prestes a disparar contra si mesmo. Eu encontrei uma criança faminta, caída na terra. Não vi um inimigo. Vi apenas em alguém que precisava viver. O tradutor transmitiu suas palavras, e um burburinho percorreu a fileira de guerreiros. Alguns estreitaram os olhos em desconfiança, outros permaneceram impassíveis. O chefe avançou mais um passo. Seus olhos negros sondavam Ethan como lâminas, em busca de mentira ou fraqueza. O silêncio que se seguiu era sufocante. Ethan sabia que estava diante de uma balança instável. Uma palavra errada poderia significar sua morte ali mesmo, sob a sombra dos 200 guerreiros. Ele respirou fundo, mantendo o olhar firme, e aguardou. A vida inteira parecia pender naquele instante. O vento soprava frio naquela manhã, embora o sol já tivesse subido no horizonte. Ethan Carter se mantinha firme diante do chefe Apache, cada músculo do corpo tenso, como um laço prestes a se romper. Ao redor, os 200 guerreiros observavam em silêncio absoluto, suas expressões impassíveis, cavalos imóveis como estátuas de carne e osso. O chefe falou novamente em sua língua, com o tom de quem não fazia perguntas, mas emitia sentenças. O tradutor, um jovem com cicatrizes no rosto e olhar desconfiado, traduziu com voz baixa. Ele pergunta por que você fez isso? Por que um cowboy salvaria o filho de um inimigo? Ethan respirou fundo. Cada palavra precisava ser escolhida com cuidado. Por que não vi inimigo? Vi apenas uma criança que precisava de ajuda. As palavras foram traduzidas, e um murmúrio correu pela linha de guerreiros. Alguns franziram o senho, outros baixaram os olhos. O chefe permaneceu imóvel, apenas observando. Ele diz, continuou o tradutor, hesitante, que você mente. Nenhum homem branco arriscaria a vida por um Apache. Ita estreitou os olhos, mantendo a voz firme. Então pergunte ao menino. Pergunte se o deixei morrer ou se lhe dei água e pão. O tradutor falou com o chefe. O olhar severo se moveu, finalmente, em direção ao celeiro. O silêncio foi interrompido pelo barulho leve da porta se abrindo. Shaiton, ainda fraco, mas de pé, surgiu amparando-se na madeira. Seu rosto estava pálido, marcado pelas feridas, mas seus olhos ardiam de vida. Um suspiro percorreu a tropa de guerreiros, como se todos prendessem o ar ao mesmo tempo. Ethan percebeu então que não era apenas uma criança qualquer. Havia algo diferente na forma como olhavam. O chefe deu alguns passos em direção ao garoto. Seus olhos endurecidos se suavizaram pela primeira vez. Shaiton murmurou algo em sua língua, rápido, emocionado. O chefe se ajoelhou e o puxou para si, apertando-o contra o peito com força. A cena era clara demais para ser mal interpretada. Ethan engoliu em seco, entendendo enfim. Shaiton era o filho do chefe. O tradutor confirmou, sua voz agora mais grave, como se a revelação também pesasse sobre ele. O menino é filho de nosso líder. Foi levado por caçadores de recompensas, dias atrás. Pensávamos que estivesse morto. Ethan fechou os olhos por um instante, absorvendo a verdade. Salvar aquele garoto não fora apenas um ato de humanidade. Fora interferir em um conflito maior do que poderia imaginar. Os Apaches tinham perdido o herdeiro do chefe, e agora o destino da tribo inteira se cruzava com o seu. O chefe ergueu-se, ainda com o filho nos braços. Voltou-se para os guerreiros e falou alto, a voz vibrando como trovão. O tradutor, com expressão sombria, olhou para Ethan e disse: Ele ordena que você seja julgado. Alguns dizem que deve morrer, pois tocou o filho de nosso povo.
Outros dizem que merece viver, pois o salvou. Ethan sentiu o chão endurecer sob seus pés. Sabia que sua vida pendia de uma balança instável, onde o ódio e a gratidão se equilibravam por um fio. Os guerreiros começaram a discutir em sua língua, suas vozes alternando entre gritos e murmúrios. Alguns apontavam para Ethan, gesticulando com raiva, exigindo vingança. Outros mantinham os olhos em Shaiton, como se a presença do menino fosse argumento suficiente para poupá-lo. Ethan permaneceu imóvel, sem tentar se justificar. Sabia que qualquer palavra em excesso poderia soar como desespero ou mentira. Limitou-se a encarar o chefe, esperando que sua decisão viesse como um raio do céu. O tradutor se aproximou e, com os olhos fixos nele, disse em voz baixa: Reze, cowboy. Pois a morte ou a honra virão neste dia. Foi então que algo inesperado aconteceu. Shaiton, ainda apoiado no pai, deu um passo à frente. Sua voz, fraca mas firme, cortou o ar como uma flecha. Ele falou poucas palavras, mas a intensidade com que as pronunciou fez a fileira de guerreiros silenciar. O tradutor, hesitante, murmurou a tradução. Ele disse, em que você lhe deu vida. Que você não é inimigo. Ethan olhou para o menino, surpreso. Nunca esperara tal gesto. Naqueles olhos jovens, via-se não apenas gratidão, mas também coragem. Coragem de enfrentar toda uma tribo para defender um estranho. O murmúrio entre os guerreiros mudou de tom. Não havia mais apenas raiva, agora havia dúvida. E, junto dela, um respeito silencioso. O chefe permaneceu imóvel, observando o filho, depois Ethan. Seu rosto era uma máscara inquebrável. Então, lentamente, pegou a lança que carregava nas costas. O som do metal deslizando ecoou como um trovão na manhã silenciosa. Ethan sentiu o corpo inteiro enrijecer. Não recuou. Se fosse morrer, morreria de pé, olhando nos olhos do homem que decidiria seu destino. O chefe ergueu a lança, apontando-a diretamente para o peito do cowboy. O sol refletiu na ponta de ferro, lançando um brilho cortante. O silêncio era absoluto. 200 guerreiros observavam, sem mover um músculo. Até os cavalos pareciam conter a respiração. Ethan fitou o chefe sem piscar. A imagem de Mariana passou por sua mente, como um sussurro distante. Talvez fosse a hora de se juntar a elas. Shaiton, porém, avançou mais um passo, estendendo a mão pequena em direção ao pai. Suas palavras, carregadas de emoção, ecoaram em meio ao silêncio da planície. O chefe permaneceu imóvel, a lança erguida, a tensão no ar prestes a explodir. E o destino de Ethan Carter balançava, suspenso entre a vida e a morte, sob os olhares de 200 guerreiros que aguardavam a sentença de seu líder. O silêncio parecia interminável. O chefe Apache mantinha a lança erguida, imóvel, como se a eternidade coubesse naquele instante. Ethan Carter sentia o suor frio escorrer por sua nuca, mas não recuava. Seus olhos azuis se fixavam no olhar do homem à sua frente, aceitando o destino que viesse. Então, o chefe abaixou lentamente a lança. O gesto simples caiu sobre o campo como um trovão silencioso. Os guerreiros, em uníssono, soltaram um grito contido de espanto, seguido de murmúrios em sua língua. O líder olhou para o filho, depois para Ethan. Falou com voz grave, e o tradutor transmitiu. Ele diz que você vive. Não porque seja um de nós, não porque mereça, e mais porque salvou o sangue de seu sangue. A coragem de ajudar em tempos de ódio é rara. Por isso, viverá. Ethan respirou fundo, mas não sorriu. Sabia que estava longe de estar a salvo. O tradutor prosseguiu, com tom duro. Mas você também deve saber que agora não pertence a lado algum. Os brancos nunca perdoarão um homem que acolhe um Apache em sua casa. E nós não esqueceremos que você tocou o filho de nosso chefe. As palavras caíram sobre Ethan como pedras. No fundo, ele sabia que eram verdadeiras. Não importava a boa ação, no Oeste, atos de compaixão eram vistos como fraqueza, e fraqueza custava caro. Shaiton aproximou-se de Ethan, fitando-o com olhos que brilhavam de gratidão. Disse algo rápido em sua língua, e o tradutor murmurou. Ele diz que nunca esquecerá. Ethan assentiu, sentindo um nó na garganta. Nem eu, garoto. Nem eu. O chefe deu alguns passos para trás e ergueu o braço.
Imediatamente, os 200 guerreiros bateram as lanças contra o chão em uníssono. O som seco e poderoso ecoou pelas planícies como trovões de ferro, fazendo tremer a terra sob os pés de Ita. Era um gesto de honra. Não uma amizade, não um pacto de irmandade, mas um reconhecimento. O cowboy havia feito algo digno de respeito. O tradutor se inclinou para a frente, repetindo as palavras do chefe. Ele diz que, se algum dia você precisar, a tribo lembrará. Mas também diz que a compaixão tem preço. O Oeste é terra sem perdão. Ita absorveu aquelas palavras com o peso de quem sabia que eram uma profecia. Shaiton foi colocado em cima de um cavalo ao lado do pai. O chefe lançou um último olhar a Ita, carregado de algo que estava além das palavras, mistura de desconfiança, dívida e um respeito silencioso. Com um sinal de mão, os guerreiros puxaram as rédeas. A tropa começou a se mover como um só corpo, os cascos dos cavalos retumbando em cadência perfeita. O som ia se afastando, levando consigo o menino que, por uma noite, transformará o coração endurecido de um cowboy solitário. Ita ficou parado, observando até que a última silhueta desaparecesse no horizonte. O vento voltou a soprar, carregando poeira e silêncio, como se nada tivesse acontecido. De volta ao celeiro, Ethan sentou-se pesadamente no banco gasto. Passou as mãos sobre o rosto, exausto. O cheiro de feno, suor e remédio improvisado ainda impregnava o ar. Seu olhar se voltou para o canto onde Shaiton havia dormido. O espaço vazio parecia falar mais alto do que qualquer som. Ele sabia que nunca esqueceria os olhos do menino, nem o instante em que defenderá sua vida diante de toda uma tribo. Um peso novo se abatia sobre ele. Agora estava marcado. Os brancos jamais entenderiam, e os apaches jamais deixariam de lembrar. Entre dois mundos, Ethan Carter era, mais do que nunca, um homem sozinho. Mas no fundo do peito, algo diferente pulsava. A lembrança da criança não era apenas dor, era também esperança. A prova de que, mesmo em um oeste selvagem, ainda havia espaço para atos de compaixão. Quando o sol começou a descer no horizonte, tingindo o céu de vermelho e dourado, Ethan saiu da casa e caminhou até a cerca quebrada do rancho. O vento soprava quente, arrastando areia pelo campo vazio. Apoiou-se na madeira gasta e ficou olhando a imensidão. Os cascos dos cavalos ainda ecoavam na memória, distantes, como um lembrete de que aquele dia nunca seria esquecido. Ali, sob a vastidão infinita do oeste, Ethan Carter permaneceu. Um cowboy solitário, transformado por uma escolha que mudará destinos. A câmera invisível se afastaria, mostrando o pequeno diante da grandeza da paisagem, até que o som do vento e dos cavalos desaparecesse por completo, deixando apenas a solidão e o silêncio. Essa foi a história de um cowboy que descobriu que, mesmo em terras marcadas pela violência, a compaixão pode mudar destinos inteiros. E você, acredita que uma escolha pode transformar não apenas uma vida, mas também a forma como o mundo nos vê? Se essa história mexeu com você, deixe seu like, compartilhe com quem gosta de narrativas do Velho Oeste e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias intensas e emocionantes como essa. O Oeste pode ser cruel, mas também guarda milagres para quem ousa acreditar.